Ah, sim, já comecei. Então tá. Falta muita gente ainda? Quantos somos total? Deixa eu ver aqui na nossa lista, que hoje faremos chamada, tudo direitinho, tudo certo. Já ir acostumando com a. Opa. Uhum. Somos 31. Como tem sido? Todo mundo tem vindo ou não? Sim, não? Mais ou menos? Professores têm feito chamada? Tem alguém aí? Não. Não? Tem alguém aí? Nas últimas aulas deu bastante aluno, só que eles não estavam fazendo chamada, não. Ah, ok. Eu vou colocar aqui no nosso grupo. Estamos na sala hoje. Farei chamada em algum momento, qualquer momento. Ok. Para a gente ir se adaptando aí na questão da. Olá, Tayla. Estamos esperando um pouquinho para ver se entra, que hoje nós vamos começar já com chamada e com tudo isso. Aqui a luz está bem na cara. Deixa eu fechar essa luz. Boa noite. Eu queria. Hoje nós vamos falar do surgimento da sociologia. E quando eu estava preparando o plano de vocês, eu me deparei com uma questão que eu queria saber de você. Então, perdeu, sempre perdeu, mas foi gravado e está lá no AVA, viu? Eu queria saber de vocês se no ensino superior, lá no primeiro ano, no primeiro semestre, nós falamos, eu que dei aula para vocês, não foi? Sim, professora. Foi. E nós não chegamos a falar dos clássicos, né? De Weber, Durkheim e Marx. Falamos? Não. Ok. É isso que eu queria saber. Então, nós vamos falar desses clássicos, porque são super importantes, né? Poderia ter falado naquele momento, mas podemos, porque o livro de Sociologia Aplicada, ele começa falando dos clássicos. E daí eu falei, não, deixa eu constar para não ficar muito repetitivo, né? A mesma coisa. Mas agora eu lembrei que eu comecei no meio do semestre, né? Não estava ainda tudo organizado,
comigo, né? Porque já estavam a aula virtual, é que eu estava em outra instituição, vim, mas tudo bem. Eu vou ver isso e nós vamos começar com os clássicos, tá? A avaliação, eu vou fazer a proposta de um seminário, e daí a avaliação vai ficar mais ou menos, deixa eu ver aqui. Mas eu vou passar esse plano de aula, eu só queria saber disso. Mais ou menos quando que é? No final de março. E daí em todas as turmas eu decidi assim, na última aula de março, que onde está o calendário? Para vocês, eu vejo já, eu acho que é dia na calendário aberto aqui. E ok. Eu não sei o que foi que meu OneDrive lá saiu de conexão daqui, eu vou abrir as coisas, não há. É um horror. Todo dia tem um assunto diferente. Calendário. Dia 25 de março, tá? E daí o que eu tô fazendo é o seguinte, se nós voltarmos às aulas presenciais, a avaliação será uma prova ou alguma avaliação assim presencial, com nota. Se nós continuarmos na aula virtual, a avaliação vai ser o seminário, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas duas possibilidades. Eu falei também numa reunião que nós tivemos, colegiado de sistemas, da possibilidade de fazer a aula híbrida. Todo mundo é bem... Eu falei que tinham muitos alunos que estão fora de Paraíso, né? E que teriam dificuldade de mudar no meio do semestre e tal. E eles são bem favoráveis a isso. O único problema é a tecnologia, porque eles dizem que a internet lá no Paraíso, lá no IF é instável e tal. Daí eu falei, mas em geral é instável mesmo, né? Aqui a gente está dando aula virtual e muitos têm o problema da instabilidade da internet, né? Mas eu queria passar para vocês porque, de qualquer maneira, haverá como que eu falo? Uma tolerância nesse semestre para aquelas pessoas que não puderem, que não estejam em Paraíso, não puderem, é isso que eu entendi. Tem gente fora aqui dessa turma? Não? Tá. Que é uma realidade que pega muita gente, né? Acho que a metade da nossa turma mora fora. Interessante isso, Stefani, porque nós teremos outra reunião agora segunda-feira, daí com todo o IF, né, de Paraíso, e daí então é bom colocar, né? É bom a gente ir se colocando para poder ter abrirem as possibilidades, né? Para depois não ficar correndo atrás do prejuízo aí, porque tem que voltar e tal. Mas só para quem não estar aqui se tranquilize e não desista também, né? Porque às vezes a pessoa fala, vai voltar e eu não vou conseguir, então eu vou desistir. Então, neste momento, não é o momento de desistir, entendeu? Que vamos conseguir, tá bom? Ok. Então, isso dito,
perguntas sobre isso, sobre avaliação, essas coisas? Entenderam um pouco? Dúvidas? Entenderam que nós vamos ter o seminário como a nota principal? Também teremos pontos extras, sim, porque eu sempre faço isso, mas eu ponho isso no decorrer, quando os assuntos forem surgindo, né? Mas fora isso, nós teremos ou só o seminário uma prova. E daí some e divide, tá? E no final de março que será a avaliação. Mas eu vou falar quando eu terminar o plano de aula, que eu queria saber se eu ia colocar os clássicos, eu vou colocar, daí eu passo para vocês, ok? Então tá bom, vamos seguir em frente. Que hoje vocês estão muito quietinhos, gente. Pode conversar um pouquinho? Deixa eu por aqui. Fala não, professora. Sextou, professora. Sextou, eu acho que vocês não estão querendo conversar hoje. As energias foram embora. Hoje eu vou dar aula até às 11. Outro dia eu tive que terminar a aula, que eram 11 horas, e eu tinha ainda aula para dar. Daí eu falei assim, não, eu vou... Deixa eu ver qual que é. Que maravilha. Daí eu falei, gente, vamos terminar, senão eu vou terminar meia-noite, porque até eu mostrar isso e falar não vai dar tempo. Então eu falei, não, gente. Minha sexta-feira é de aula. E gozado, eu até me surpreendi, porque eu sempre falo, pode me pôr sexta-noite, que a minha saída é da aula, né? Daí ele não, mas não desgasta, não, tem umas que desgasta. Eu fico imaginando, Rai, que aulas mais técnicas, assim, mais teóricas, mais pesadas, fique pesado. Aí cansa mais. Porque fica aquela... Daí eles me colocaram nos 2 horários à noite. Eu falei, de quinta e de sexta. Eu falei, joia, é por aí mesmo. Então tá, vou compartilhar aqui com vocês. Ok. Então, Sociologia Aplicada, primeiro semestre, né? Eu coloquei aqui uma frase que é bem bacana, né? É a seguinte: o fato de que o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável. A cada nascimento vem ao mundo algo singularmente novo. É Hannah Arendt. Primeiro eu vou falar um pouquinho da Hannah Arendt, que ela é uma filósofa, né? Porque ela é do começo do século XX, então era uma pensadora desse século, né? Ela nasceu, vou colocar aqui para você, nos Estados Unidos, né? Deixa eu pôr esses dados, só um minutinho, já vou permitir aqui. Vou dar referência aqui para vocês. Ela nasceu nos Estados Unidos em 1906. Minha avó, eu acho que era de 1901, e morreu em 75, né? Então, ela era dedicada à questão do que faz da sociedade, então ela poderia ser considerada uma socióloga,
mas como ela falava muito de política, né, muito voltada às questões políticas, ela estava preocupada na formação das sociedades e deste agir humano. Então, o que faz o homem ter algumas atitudes dentro do universo social que crie sociedades totalmente diversas, né? Ela se dedicou especificamente à questão dos regimes totalitários, a questão do nazismo, que por ser judia, isso afetava ela diretamente, os regimes fascistas, ela foi uma militante também política. E ela fala dessa natureza humana, né? Dessa condição humana, porque o homem é o único ser vivo que coloca a sua ideologia, o seu modo de pensar acima da própria prioridade, que é a vida, né? E isso é uma peculiaridade humana. Então, ele pode fazer qualquer coisa. Eu estava pensando hoje, sabe aquele homem-pássaro brasileiro? Alguém já ouviu falar, conhece? Aquele que salta assim com aquela roupa justinha? Nunca ninguém ouviu falar? Professora, acho que o nome dele é Luiz de Cane, né? Eu acho que sim, vamos ver. Ah, então que legal. Aqui, homem-pássaro brasileiro. Ah, isso mesmo, Luiz de Cane, esse mesmo. Nossa, é impressionante as coisas que ele faz, né? Então, às vezes quando tem algum evento que ele vai aparecer, eu assisto, porque eu fico assim, chocada. Mesmo porque eu já vi um homem-pássaro, sei lá de onde, que foi passar num paredão assim e morreu, porque tem que voar e tinha que acertar aquela fresta no paredão, né? Que é uma loucura. Então, imagine, o homem, ele faz todo tipo de coisa, ele desafia a própria vida. Ele é capaz de, mesmo tendo alimento, morrer por inanição, por não comer. E ele pode não comer por vários motivos, inclusive ideológicos. Ele pode fazer um jejum como manifestação política, né? Então, esta capacidade do homem de colocar-se em qualquer situação, é disso que ela fala. E isso tem... Por quê? Por que é notório? Porque só homem? Porque ele é que tem a possibilidade de agir, de ação, fora de uma determinação genética, né? Então, ele é um ser cultural. Então, ele pode agir, escolher, que tem tudo a ver com o que a gente trabalha em ética, escolher a sua ação. E ao escolher a sua ação, ele coloca os seus valores. Então, sejam quais forem os seus valores, impulsionam a ação mais que a necessidade de sobrevivência, de procriação, etc. Né? Tanto que na nossa sociedade moderna, quantas pessoas abrem mão de ter filhos, não querem e tal, porque tem como valor outras coisas. E na natureza, a prioridade é a manutenção da vida, né? Então, a procriação e etc. E tal. E ela fala que não só o homem é assim, mas ao nascer, cada indivíduo que nasce abre essa possibilidade, essa nova possibilidade que é infinita, né? Então se torna infinita, porque a cada nenezinho se vem de novo um novo homem com um novo agir que pode fazer uma série de singularidades que transformam todo mundo, né? Por isso que nós somos como somos, né? Nessa sociedade extremamente complexa,
neste modo de vida totalmente apartado de uma noção de natureza. Às vezes na aula eu brinco, né? Nós vivemos na natureza, né? É uma natureza modificada, mas não há outro espaço no mundo que não seja a natureza, né? Nós estamos na natureza. Tanto que eu vou passar para vocês hoje umas imagens como... vou passar agora, quer ver? Umas imagens muito interessantes, né? Deixa eu ver aqui que tinha uma série bem aqui. Que hoje eu fiquei passando um vídeo, daí só eu estava vendo e falei, gente, professora, só a senhora que está enxergando. Falei, Mas agora eu vou passar para vocês que mostra essa força da natureza, como a natureza se impõe e ao mesmo tempo como nós nos apartamos achando que não fazemos parte disso, né? Que não nos... Aqui. Depois é bem facinho se alguém tiver interesse. Olha isso. Olha essa árvore saindo da parede, né? Ela se mantém mesmo com essa construção. Opa. Oh, meu Deus. Não quero propaganda. Olha isso. Qualquer construção humana, quando abandonada, a natureza toma conta, né? É sinal que nós estamos na natureza, né? Nós não estamos em outro lugar, né? Olha isso, olha a raiz dessa árvore, que impressionante, ó. Olha onde nasceu essa. Ninguém acha impressionante? Só eu? Maravilhoso, sim. Vocês estão bem acostumados. Olha isso, gente. Ela tomou a forma do espaço entre os quadradinhos. Olha que loucura. Que loucura é isso. Parece que alguém desenhou e falou para ela se portar assim. Isso no barco. Ela nasceu num navio abandonado. Olha lá. Olha essa. Olha o tamanho da copa dessa árvore. Nenhum arquiteto, eu acho que é capaz de construir isso. Olha lá. Isso. Você sabe que eu achei muito legal essas imagens, porque nos desperta para observar, porque isso tem sempre em toda a cidade, né? Olha esse conjunto habitacional que foi abandonado e foi tomado pelas plantas. É só uma questão de olhar, né? E nós nunca olhamos isso em Hong Kong. Olha aqui, o muro aqui. É de madeira? É de madeira. Olha lá. O telhado quer fazer o telhado lá ecológico, já está pronto. Olha. Olha essa sacada, parece que é feita de terra, né? Da maneira que as plantas tomaram conta. Olha, parece que o buraco é um vaso. Essa deu até flor.
nem se intimidou. Ok. Então, por que eu coloquei essas coisas, né? Para vocês perceberem a singularidade humana. Não há nada no homem que sobreponha como natureza, porque nós temos essa determinação da natureza de preservar a vida. Eu acho que eu já falei para vocês, né? Não foi nessa turma, que a paixão é uma determinação biogenética aí, né? De 3 anos e meio. Então, a paixão dura 3 anos e meio, que é o tempo de um casal humano conviver, procriar, ter a prole e criar, proteger a prole, né? Por isso que eu brinco que os artistas, como vivem só atrás das suas paixões, têm casamentos muito curtos, porque só desse tempo. Acaba muito rápido essa paixão, hein, professora? 3 anos e meio, mas fica o amor, né? Quem é casado sabe disso, né? Sim, o amor nasce da convivência, das adaptações, porque a paixão passa mesmo, não tem como. É verdade, e que bom, né? Sim. Eu falo que bom porque às vezes eu vejo casais muito brigando, as coisas, eu falei, ixi, é muito hormônio, é muita paixão, isso tudo passa, depois fica mais, a não ser que seja doente, né? Assim, mas é muito interessante. Então, até o ser humano que tem assim, sinais, claro que o ser humano é um ser da natureza, com todas essas, igual as árvores lá, ele quer viver e procura e se adapta e tal. Ele ainda assim consegue fazer da sua vontade, fazer da sua ação uma coisa que vai até contra os princípios da natureza, né? Até contra os princípios da própria preservação da vida. É bom a gente ter isso em mente, porque tudo é possível para o ser humano. Não há, tudo é possível, não no sentido, a gente não pode voar, no sentido que as maiores loucuras, para o bem e para o mal, podem acontecer se o ser humano quiser fazer ou se ele se propor a fazer, né? Então, você fala, né? Não, isso não vai acontecer, né? Não vão tirar, não vão acabar com todas as empresas públicas do Brasil. Acabam. Não vão, sei lá, deixar o povo morrendo de fome. Deixam. Não vão acabar com o SUS. Acabam. Então, nós temos que estar sempre muito atentos, né? Porque o ser humano ele é capaz de singularidades que nós não cremos que fosse possível. Nossa, tá. Deixa eu ver se isso tá quente. Aí tá muito quente também ou eu que tô aqui meio... Nossa, muito quente. Muito quente hoje. Mas enfim, então sejam atentos a isso. Tudo é possível, tudo é possível. E isso também é bom que falar nisso, porque a outra consequência, às vezes nós temos uma ideia equivocada, e vamos ver por que isso lá em Durkheim, de progresso, né? Que as coisas sempre melhoram. E não é verdade. Isso é uma ideologia. As coisas não sempre melhoram, nem na nossa vida, nem na vida social, nem na vida coletiva, nem na vida universal. As coisas, às vezes, melhoram e às vezes pioram. Não é assim a nossa vida? E é assim também a vida social. Então, por exemplo, quem gosta de elétrico, uma vez eu falei que ouvi, né, que Thomas Edison
tinha um rival na descoberta da lâmpada, né? Da descoberta da lâmpada, e tinha ele que falava dessa corrente, sei lá como fala, e outro que faria a lâmpada sem essa necessidade da corrente contínua. Mas quem dominou esse setor, e é assim na ciência, tem um livro muito bom de Thomas Kuhn que fala das revoluções e da continuidade dentro da ciência, quem dominou a ideia foi Thomas Edison, porque ele era uma pessoa muito determinada, muito focada naquilo que queria, um grande inventor de várias coisas, e ele dominou esse mercado e esse jeito de fazer a lâmpada. E há especulações, não sei, que se fosse outro modelo seria muito mais barato, muito mais ecológico, muito mais razoável, né? Seria... por que eu estou dizendo isso, né? Porque há uma variedade infinda de fazer as coisas e nem sempre a forma que se faz é a melhor forma, né? A melhor forma de se fazer. Melhor no sentido que beneficie mais pessoas, que seja ecologicamente melhor. O que vence é nessa disputa de poder, que é no espaço político, não só no espaço político da política que conhecemos, mas o espaço político da universidade, o espaço político das empresas, né? Então, essa ideia de progresso é muito furada, né? Porque é muito mais uma ideia de quem consegue, né? Quem consegue mandar ou impor uma vontade do que a melhor ideia, né? Outro dia nós falamos com o Raimundo, que trabalha no quarteto, nem sempre a melhor ideia vence, né, Raimundo? Ou sempre a melhor ideia vence? Não, nem sempre. Nem sempre, né? Às vezes eu acho mais bonitinho de um jeito e pronto. Às vezes tem até que voltar atrás, né? Mas, então, isso é bem importante para vocês na administração, né? De saber que tem que haver aí bastante articulação política dentro das empresas para impor aquilo que seria o melhor modelo naquele momento de administração também, porque não é obrigatoriamente o melhor que vai vencer, aquele que tem mais possibilidades, né, de mais apoio. Agora, voltando para o olhar da sociologia, o homem sempre refletiu sobre o seu grupo social, né? Sobre si e seu grupo social, porque a sociologia nada mais é do que a ciência que reflete sobre a sociedade. Porém, nas sociedades antigas não havia espaço para essa reflexão. Por quê? Porque a sociedade que ela é baseada, as sociedades tradicionais, na tradição, que são baseadas em mitos de origem, são baseadas em religião, até hoje, elas não dão espaço ao questionamento da sua estrutura social, né? Eu, quando fiz a dissertação de mestrado, eu estudei o povoado Mumbuca, lá no Jalapão. E eles têm um mito de origem muito interessante, de que um negro veio da África morar naquela região. Ele veio sozinho, fugindo de um quilombo, e daí, chegando ali, ele achou uma índia, uma menininha índia na mata, e caçou essa menina e formou o povoado Mumbuca, né? Então é bem mítico mesmo o assunto, a origem, que tem como tido a origem, e é muito interessante porque mostra bem essa junção entre os povos quilombolas e os povos indígenas, né?
E eles têm muito mais, preservaram muito mais características dos índios, né, dos xeredes, a sua estrutura e tal, do que os quilombolas, apesar deles terem aparência, a cor mais negra e tal, eles têm características bem indígenas. Mas o mito de origem é esse, né? E depois toda a história de que eles têm, que eles iam até Porto Nacional a pé buscar o sal, o resto eles produziam tudo, até os utensílios, os pratos com cerâmica, com barro, tudo, tudo, tudo. Então, é bem interessante que uma sociedade que tem esse tipo de origem, né, mitológica, é muito difícil que alguém, mesmo que alguém lá do povoado fale, não foi nada disso, vocês estão completamente equivocados, tal. As matriarcas não aceitariam esse tipo de mudança, né? Não haveria espaço. Por exemplo, eu que fui lá estudar cientificamente, não teria como falar, não foi assim, nascer assim. Não há espaço para isso, né? O que você pode fazer é descrever o olhar deles, mas não há espaço para uma reflexão sistemática dentro da sociedade. Fora sim, mas dentro não, né? Então, não é que o homem não tenha essa reflexão. É que em sociedades onde não tem ciência, onde não se faz ciência, essa reflexão não cria corpo, não se desenvolve como um pensamento sistemático, né? Então, onde há a indagação, a reflexão, a crítica social, não cabe onde há mitos, tradições e religião. Tem uma história bem boa que Lévi-Strauss, Lévi-Strauss é um antropólogo, que em 1937, ele é francês, ele veio para o Brasil e para fundar a USP, a Universidade de São Paulo, né, os cursos de humanas da USP. Então ele veio com esse propósito. E daí ele estudou os índios, ele fez várias excursões, várias viagens e estudou os índios. Morreu, eu acho que nos anos 2000, não sei, ele morreu bem velhinho. E ele faz uma descrição de várias, ele estuda várias etnias, tal, de uma etnia onde um índio questionava demais, ele era filho de um cacique, ele era um guerreiro e ele questionava demais a atuação do pajé, né? Porque quem conhece um pouco da estrutura indígena, há uma divisão de poder entre o chefe da tribo, os pajés, né? Porque o pajé tem o poder subjetivo, mítico, né? Não adianta o cacique falar, nós vamos fazer isso, o pajé falar, mas se fizer, vamos ficar doentes. Então ele tem muita influência na tribo. Então esse jovem tinha questionava muito, fala, não, isso tudo é trucagem. Não existe a magia do pajé, a cura do pajé, isso tudo é truque que ele faz, né? Ele ilude vocês, então vamos dizer, um jovem revolucionário. E daí ele fala que este jovem, para desmistificar os pajés, ele entra numa escola de pajés. Então juntavam várias tribos daquela etnia e preparavam jovens para serem os futuros pajés. E daí ele descrevia as trucagens, né? Que, por exemplo, o pajé, quando ele cuspia sangue, ele mordia a gengiva, daí saía sangue, cuspia, né? Então, não era mau espírito e tal. E nesta aprender a ser pajé e criticar os pajés, ele se tornou o pajé mais efetivo, com maior eficiência lá da tribo dele. Ele continuou revoltado com isso, porque ele mais curava, é o que mais curava
O que eu estou dizendo isso? Que sempre há dentro das sociedades aqueles que questionam os paradigmas compostos da sociedade. Mas questionar onde não há espaço para desenvolvimento não se torna um questionamento científico e tal. Tanto que esse menino, querendo desmascarar os pajés, se tornou um pajé. Né? A sociedade dele falou, você quer criticar o pajé? Você é o melhor pajé. Então, acabou com a rebeldia dele. Né? Imagine se lá no Antigo Egito, não se questionava também o faraó ser um deus, né? Claro que sim, sempre, né? Mas como não havia espaço, eram reprimidos e tal. Porém, isso tem um momento histórico, como o homem é este homem inusitado que pode agir de qualquer maneira. Tem um momento histórico lá no século V a.C., que é o momento do nascimento da filosofia, né? Onde o homem efetivamente separa a razão da fé. Por quê? Porque a Grécia tem uma série de singularidades que permitiu que ela criasse a filosofia, que ela chegasse a este conjunto de coisas que depois foram nominados como filosofia. Ela tinha muito contato a Atenas, né? A Grécia era um conjunto de ilhas. Atenas, onde surge a filosofia, tinham características bem específicas, porque ela fazia comércio com todas as outras ilhas e um pouco com o Oriente, então ela conhecia várias culturas. Ela tinha um panteão de deuses muito diversificados e muito próximos. Então, você podia questionar Deus, ela não tinha um Deus igual nós, né? Um super Deus, né? Super onipotente, onipresente, um Deus todo-poderoso. Né? Então, como eram deuses mais humanizados, digamos assim, eles viviam com trucagem com Deus para enganar Deus, as vontades dos deuses, esse Deus, aquele Deus, para manipular os deuses à sua vontade. E essa série de características fez com que eles pudessem romper com esse pensamento religioso, com esse pensamento baseado na fé, e partir para o pensamento racional. Quer dizer que os filósofos gregos eram ateus? Não. A religião na Grécia Antiga e em Atenas era um setor da vida privada, não da vida pública. Então, na vida pública, eles eram filósofos, pensadores racionais. E na vida privada, cada um cultivava o seu Deus, o seu panteão de Deus. Né? Inclusive, as mulheres tinham a sua religiosidade separada, às vezes, dos homens, tal, bem interessante. Mas por que isso é importante, né? Porque hoje também nós podemos agir racionalmente na vida pública, na vida porque o nosso paradigma da sociedade moderna é científico, né? Então nós podemos sim agir racionalmente, buscando a lógica na vida pública e ter a nossa fé na vida privada, né? Ou na vida social, religiosa, em outro parâmetro, né? Por isso que a gente fala, dentro da academia a gente não trata das questões religiosas, né? A não ser que estude religião, mas que é um estudo da filosofia, mas não como estuda a religião como objeto, mas não a partir dos paradigmas da própria religião, que não são paradigmas, são dogmas. Então, esta possibilidade, quem trouxe foi a filosofia lá
no ano 500 a.C., né, para ver como eles são precoces, como foram precoces aí nesse caminhar, né? E o primeiro que diz que o homem é um ser que vive em conjunto, o que isso quer dizer? Que o homem é um ser social, foi Aristóteles. E isso tem tudo a ver com a ciência da sociedade, com a sociologia. Por quê? Porque ao nos considerarmos seres sociais, nós somos tanto resultado da sociedade como feitores da sociedade, né? Como aqueles que fizeram a sociedade. Então, hoje, vocês podem pensar assim, que vocês vivem numa sociedade construída pelo pai de vocês, pelo avó de vocês, né? Pelos avós de vocês, e que vocês estão construindo uma sociedade que vai ser para os filhos de vocês, para os netos de vocês, né? Então, quando coloca o homem como um ser social, ele é tanto protagonista quanto resultado deste social. Então, isso é muito importante, né? Muito importante, porque se a sociedade dos nossos filhos e netos será resultado da minha ação, eu sou responsável em fazer uma boa sociedade, né? Eu sou responsável em atuar ativamente nessa sociedade, né? Que também tem tudo a ver lá com a Ana Arendt. E não é quando os filósofos veem a construção da sociedade como uma ação humana, eles têm como valor máximo não construir uma sociedade, construir a melhor sociedade, que o melhor bem da sociedade é o bem comum. Eu acho que eu passei para vocês lá atrás aquela história do botão, não passei? Botão do país que escolheu ser feliz? Tô só? Todo mundo foi jantar? Oi? Oi, professora. Fiquei uns minutos Claro. completamente sozinha aqui, Vitor. Não, eu não me recordo não desse negócio do botão aí, não. Não? Eu vou falar para vocês do Butão em outro momento. O Butão é um país muito pequeno, que tem uma sociedade muito peculiar, que eles optaram que um bem maior da sociedade, o bem comum, um bem maior, é a felicidade. Então, todas as opções que eles fazem é para a felicidade. Eu vou até anotar aqui, porque para falar do Butão demora um pouquinho, mas eu vou pôr no programa para em algum momento eu falar do Butão, sabe? Porque é muito legal, e é um país real, né? Um país contemporâneo, não é um país assim, lá do século, sei lá, passado, século XX já é passado, né? Então é bem legal. Então, vocês têm que ter claro que escolher o bem comum não é uma escolha cotidiana, né? Hoje, a maior parte dos nossos países não escolhe o bem comum, escolhem desenvolvimento tecnológico, escolhem desenvolvimento econômico, tem uns que nem isso, né? Mas não o bem comum. O bem comum é o bem de todos, né? De viver num mundo. Eu não posso viver bem se os demais não estiverem bem, entendeu? Não tem. Eu tive um professor na USP que, por sinal, é um dos maiores sociólogos do Brasil mesmo, José de Souza Martins. Ele é considerado, ele é desses autores que falam sem referências bibliográficas, né? Nos delicia com bibliografias.
ele dizia: quem fala que no Brasil é feliz está mentindo, porque com tanta desigualdade, tanta miséria, você não pode ser feliz, né? Você pode ter momentos de alegria. Eu, como sempre fui alegre, eu achava chata essa fala dele, mas entendo, hoje eu entendo o que ele queria dizer, né? A privação do outro nos incomoda. E se não nos incomodar, tem alguma coisa errada com a gente, né? Não com o outro, né? Mas isso é outra história. Tem tudo a ver com sociologia, mas é outra história. Então, quem dá esse primeiro, quem chama atenção para isso, né? São os gregos, é a filosofia lá em Atenas, né? Graças a Deus, porque se não fossem os filósofos, não haveria nem ciência, né? Não haveria de maneira alguma ciência, haveria outra coisa, não ciência. Ok. Mas depois da filosofia na Grécia, nós temos Roma, que continua parte da filosofia se desenvolvendo, mas o interesse maior de Roma não era a filosofia, era o expansionismo, e por isso ela conquista quase todo mundo conhecido, né? E depois da queda do Império Romano, temos a Idade Média, e lá a Europa medieval. E novamente temos um Estado vinculado à Igreja Católica, né? Onde a hegemonia é o domínio não só dos instrumentos, não só do Estado de forma objetiva, né? Não só essa coisa de ter o exército, de ter o rei, de ter isso tudo, mas também de domínio do pensamento, né? Então, hoje nós não vivemos uma hegemonia dentro do Estado brasileiro. Nós vivemos uma situação bastante díspare, polarizada, não há um pensamento hegemônico, né? No sentido que todo mundo quer que o Brasil melhore. Não, tem gente que quer que o Brasil se ferre mesmo e que o gado engorde, né? Então, mas naquele momento histórico havia sim uma hegemonia da Igreja Católica, um domínio do pensamento da Igreja Católica. E o pensamento crítico, e pessoas que não pensavam daquele jeitinho, não eram bem vistas, eram mortas, né? Eram queimadas em fogueiras, né? Hoje ainda se tem. Qualquer Estado conservador tenta repetir esse feito, né? Se não pensa como eu, vamos matar os inimigos, né? Vamos acabar, aniquilar, dominar. Isso é próprio dos Estados autoritários, né? Então, nesse momento da Idade Média, nós temos, é bem interessante essa figura que eu peguei, que aqui junto com o rei tem o bispo, tem o franciscano, então na cúpula aqui do domínio do poder, junta a igreja é que domina junto com as, seja com o rei ou senhor feudal, que esteja naquele momento, né? Só que a Igreja Católica, como tudo na vida, também tinham padres, como tem até hoje, extremamente dedicados ao conhecimento, e eles queriam realmente saber, eles viam o conhecimento, o estudo, como uma forma da própria aproximação do divino, né? De aproximação de Deus, né? Até bíblico, que nós tem um culto racional a mim, né? Que a sua fé seja racional, não seja lógica e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Eles também foram responsáveis por preservar todo o conhecimento até então, inclusive o conhecimento dos filósofos gregos. Queimaram muito livro? Claro que queimaram muito livro. Fizeram muitas atrocidades, mas foi também no interior da própria igreja que se manteve o saber até então acumulado da humanidade, né?
Então, com declínio, tanto que depois, então essa fala que os iluministas têm lá na Idade Moderna, de que a idade medieval é a idade das trevas, né? Porque a Idade Moderna, o iluminismo trouxe luz onde havia escuridão, onde havia trevas, né? É um pouco questionada, porque limita muito a idade, porque a Idade Média foram 1000 anos de Idade Média, né? Do século V ao século XV, imagine. Então, se foi só trevas, imagine a perda de tempo. Um tempinho de 1000 anos. O capitalismo já fez tanto estrago com 200 anos, nem completou 300 ainda. Imagine 1000 anos, né? Por isso, é importante que a gente, todo o olhar da sociologia é sempre esse olhar crítico e buscando ver o paradoxo, a contradição dentro das próprias realidades apresentadas ou como elas se compõem, né? Importante isso. Então, ali no começo já do século XV, né? Século XIV, século XV, Maquiavel é século XV. Já se traz de volta alguns preceitos lá da filosofia. Os pensadores retomam a filosofia, renasce o pensamento reflexivo. Como a sociologia é um processo, como a história, como a nossa vida, como tudo na vida é um processo. Não sai de uma situação e entra na outra. As coisas vão acontecendo com idas e vindas, ganhos e perdas, desenvolvimento e retrocesso, com tudo isso, né? Neste momento ainda havia muito domínio da Igreja Católica. Então se fazia uma ciência em paralelo, assim, a submissão ao pensamento religioso. Tanto que Maquiavel, que é o marco dentro das ciências políticas, como o primeiro, aquele que escreve sobre o poder como o poder político como uma construção humana e não como o resultado divino, né? Porque na Idade Média o rei era como que se chama? Coroado pelo Papa. E Maquiavel fala, não tem nada divino aí. O rei se faz pelo poder, pela sua virtude, pela sua habilidade política e pelo seu exército. Lembre-se que nessa época não havia o Estado burocrático, então o exército era a milícia do rei, era a corte do rei que mantinha o exército, né? Então Maquiavel é o primeiro a desvendar, fala, gente, para aí. Pelo menos na política, não sei os outros setores, mas na política quem faz é obra de homens. Homens agindo segundo seus interesses, né? Seguindo ele, tem Bacon, que não é um político, é das ciências, desenvolve um método científico, e tem vários outros, né, que surgem, pensadores que surgem nessa época. Copérnico. Não, todo mundo estava afim de falar que a Terra não era o centro do universo, aquilo que a igreja punha. Se o nosso Deus é o maior Deus, como que a Terra, que é onde vive a imagem e semelhança de Deus, não vai ser o centro do universo? Pior do que isso é achar que tem ET, né? Porque daí, como que é? Deus fez várias. Daí eu acho muita graça. Já falei disso para vocês, né? Que eu acho muita graça de quem crê em ET. Acho bonitinho, não critico. Eu só acho que não tem, mas se achar que tem, tem. E que eles falam assim, não, é que cita que Jesus disse, né? A casa do meu pai tem várias moradas, então tem vários planetas que podem ter vida. Eu acho bem legal
interpretação. Mas, enfim, isso tudo é especulação, não é ciência. O que eu quero dizer é que, neste momento, no momento do Renascimento, já se tinha a convicção certa de observar as estrelas, que a Terra não era o centro do universo, e todo o universo se movia, né? Todo o universo se movia. Galileu também disse isso, porém, Galileu desmentiu depois para não ser morto. Giordano Bruno não. Reafirmou, foi morto. Foi queimado. Tiveram ali Vessalio, que é o pai da anatomia moderna, mas pensem vocês que lá Leonardo da Vinci também já desenhava o homem em toda a sua perfeição, né? Em todos os seus músculos, então ele conhecia a anatomia. Descartes fala do método cartesiano, né? Ele parte desse princípio, que é um princípio que depois se torna um dos preceitos científicos, de que tem que ter causa, e ele põe aí, não, se eu penso, logo eu existo. Se há uma causa de eu existir, eu posso provar isso porque eu penso, né? O meu pensamento tem que vir de algum lugar concreto. Então, dessa causalidade, isso também já tinha lá as causas que Aristóteles, causas e efeitos que Aristóteles colocava. Mas, enfim, é neste momento do Renascimento que há um burburinho de pessoas pensando a realidade do mundo dentro de um parâmetro racional, como retomada da filosofia, né? Neste paradigma da racionalidade, não da religiosidade. E no mesmo perfil lá dos gregos. Olha, gente, vamos pensar aqui, mas igreja, tudo bem, padre, legal, mesmo porque os pensadores, eles eram financiados por homens ricos, né? E homens ricos eram ligados à igreja, sempre. Não tinha como homens ricos que a igreja não apoiasse, independentes, né? Claro que já há um crescimento da burguesia e tal, mas é um contexto ainda bastante religioso, tá? Até aqui, ok? Ok. Luiz, vocês estão fazendo muito outra coisa, né? Vou fazer chamada. Pronto, farei chamada, depois eu termino a aula. Chama o povo aí. Estão chegando? Hein? Vou fazer a chamada. Eu não vou estar olhando vocês, porque eu vou estar olhando o diário. Então, por favor, se alguém colocar no chat, me fala, tá? Agatha. Nunca vi a Agatha. Não. A professora, ela ficou sem celular, então. Tá. Mas Perdeu o celular dela. Por enquanto, ela está com falta. Em outro momento, a gente renegocia isso. Ana Júlia. Também não vi. Ângela Cristine. Também não. Camila dos Santos. A Angela tá na aula, professor. Quem é Ângela? Isso. Legal. Mas ela falou um oi aí? Não, mas ela tá presente. Eita! Vamos lá, vamos mandar um. Ângela, fale até o final da chamada. Manda recado aí do grupo. Mandem recado, porque senão eu vou dar falta até o final da chamada para responder. Camila? Não. Carlos Alexandre? Não. Dalila? Sim. Ok. Menos mal, Dalila. Esther?
Não. Giovana, Michele, tava aí, ó. Não. Giovana da Silva, não. Guilherme Ribeiro. Presente. Guilherme. O presente também, professora. Quem é? Giovana Michele. Então tem que estar presente e ligada, né? Ouvindo a professora, não? Evne? Não. Professor, Oi. a Giovana da Silva Lima tá presente, ela falou aqui no chat. Ótimo. Igor Henrique? Não. Ieda Caroline? Ieda? Não. Professor, o Igor também tá presente, falou Quem? aqui no chat. O Igor. Fala para ele ficar atento, Igor. Ligado. Jacira Gomes? Presente. Ok. Jaciara. Obrigada, Jacira. Jane Alves? Não. Joelma? Eu vi a Joelma. Joselma. Joselma. Estou aqui, professora, presente. Obrigada, Joselma. Cássia da Cruz? Não. A Cássia tá, falou aqui no chat. Falou no chat, ok. Tá de ouvidos ligados. Lucas Gomes? Presente. Obrigada. Luiz Felipe? Presente. Obrigada. Maria Aparecida? Não. Maria Rita? Rafael Abi? Não. Raimundo, tá ligado, Raimundo? Tô sim, professora, presente. Legal, obrigado, Raimundo. Soraya? Presente. Obrigada, Soraya. Sóstenes, ou o nome grego? Não está interessada na filosofia grega. Stephanie? Presente, professora. Obrigada. Tatiane? Presente, professora. Ok, obrigada. Tayla? Presente. Joia. Vitor Matheus? Tô aqui, professora. Joia. Viviane? Presente. Ok. Yasmin? Não. Então, só faltou responder a Ângela, né? A Ângela, que está com ligado aí, mas está com falta, tem que se manifestar, tá? Atributos. Cássia, deixa eu ver se a Cássia estava com... Cássia. Ela respondeu na chamada, na Ok. Não, mas ela já estava com a presença aqui, alguém falou que ela respondeu. Ok, gente, então posso retomar a chamada a qualquer momento, que eu preciso de alguns truques também, para que vocês participem minimamente, né? Ai, gente, não vejo a hora de acabar essa solidão de sala de aula. Eu vou passar um videozinho, fique aqui ligado, que é bem curtinho, e é mesmo, é a última parte da aula, e para vocês verem aí o surgimento da sociologia. Você é aí do Brasil? Não, propaganda, vou pular propaganda, pulei, aqui, ok.
deixa eu passar. E é interessante porque nós vamos utilizar esse conhecimento do surgimento da sociologia para entender os autores, né? Então, é fundamental, 2 minutinhos, 3, na verdade, mas é fundamental. Deixa eu passar aqui para vocês. Aprender algo com a sociologia, esse algo é: tudo que se passa na vida social é um processo, inclusive o surgimento da sociologia. Observando o processo histórico da construção da disciplina e área do conhecimento, podemos compreender melhor os pormenores dessa ciência. Bora lá entender como. Nós já produzimos vídeos sobre Auguste Comte, o autor reconhecido como fundador dessa nova área do conhecimento, e os clássicos da sociologia, Marx e Weber. Ambos são chamados de sociólogos porque seguiram um modo de fazer ciência diferente dos que existiam na época. A maneira de pensar e ver as coisas do social que esses autores dispunham não era semelhante à filosofia, história ou direito. Este novo olhar possuía características diferentes e surgiu em um contexto distinto. Qual é esse contexto? Podemos dizer que o processo que culmina na criação da sociologia começa no Renascimento, em meados do século XIV até o século XVI, passando pelas grandes navegações, principalmente no século XV, com a Reforma Protestante, no século XVI, e a Revolução Científica, no século XVI também. Mesmo que sejam fenômenos históricos sociais muito anteriores ao surgimento da sociologia propriamente dito, que acontecerá na primeira metade do século XIX, o lento processo de valorização da racionalidade, abrandamento dos preceitos religiosos nas relações sociais, a elaboração do método científico foram de fundamental importância para o que viria a ocorrer no século XVIII e XIX. Neste vídeo, queremos destacar 2 principais fatos históricos que estão coladinhos e diretamente relacionados ao surgimento da sociologia. As chamadas revoluções burguesas foram um estopim para as condições materiais tornarem-se favoráveis à criação da ciência da crise. A Revolução Industrial, ocorrida mais ou menos em 1760, reconfigurou e transformou a maneira de viver. A criação de uma máquina capaz de produzir em larga escala, com pouca mão de obra e de modo muito mais rápido, desencadeou uma mudança no modo de vida das pessoas. Se antes da Revolução Industrial a vida da população mundial era rural, com uma produção artesanal e de subsistência, organizada em pequenos núcleos culturais e políticos homogêneos, agora tudo isso deu espaço para a criação de pequenas cidades, agregando pessoas de diferentes espaços, convivendo e trocando experiências com pessoas nunca antes vistas. Além disso, o trabalho deixa de ser manual e artesanal, passando a ser mecânico e repetitivo. Com uma mudança tão profunda, surgiram problemas: habitações inadequadas, miséria, fome, falta de emprego, difusão de doenças. Ou seja, as condições materiais pós-revolução não são das melhores. Além disso, alguns anos depois, em 1789, acontece a Revolução Francesa, que, de uma maneira geral e simples, desmorona a aristocracia francesa. Isso significa dizer que a estrutura na qual a França estava erigida, na separação entre nobreza, clero e plebe, é destruída. Os privilégios e as expoliações pautadas na hierarquia aristocrática não acontecem mais. O lema da França, depois da Revolução Francesa, será liberdade, igualdade e fraternidade. Imagine como a Europa estava após essas 2 grandes revoluções. Com certeza, mudanças dessa envergadura causaram diversas consequências no modo de vida europeu da época. Assim sendo, os intelectuais da época estavam preocupados em explicar e, em certa medida, resolver os desdobramentos dessas revoluções. Será a sociologia, este novo modo de pensar e perceber a realidade, que terá essa função, de explicar e resolver essa crise que tomou a Europa naquele momento. É isso, pessoal. Um vídeo mais curtinho, mas que estávamos devendo. Até o próximo vídeo e tchau! É um vídeo produzido pelo Instituto Federal do Paraná. Nossa, o que o Paraná produz de material didático é maravilhoso. O que é importante ver aí, né? O microfone da senhora está desligado. Obrigado, Dalila! Toda vez eu pago esse mico. O que eu disse que é um vídeo produzido pelo pessoal do IF lá do Paraná. E que o Paraná é um grande produtor, um lugar onde se produz muito livro didático que põe disponível assim gratuitamente. Muito legal, muito bacana. Então, o que é interessante nesse surgimento da sociologia? Que é um crescente. Então, tem o Renascimento,
que aquilo tudo que a gente viu. Imagine por que todo mundo preocupado ali com as estrelas, né? E com esse conhecimento das estrelas. Porque eles estavam desenvolvendo as grandes navegações, né? E se guiava pelas estrelas. Então, esse conhecimento era necessário, fora toda a questão técnica, né? Para as grandes navegações. As grandes navegações trouxeram, além de contato com novas culturas, porque eles entraram em contato com todos os povos da África, depois da América, e a diversidade desses povos, eles começaram, também se trouxe muita riqueza material que permitiu financiar a Revolução Industrial. Então, é deste mercantilismo que se tem dinheiro, primeiro é com os burgos e os burgueses, que ali na relação com o Oriente, que se financia as navegações, e depois deste grande comércio, desse mercantilismo, que se financia a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Daí, como ainda tem esse paradigma religioso muito forte da Igreja Católica, se tem a revolução da Igreja Católica, que é a Reforma Protestante, né? Que nada mais é do que um questionamento dos dogmas da Igreja Católica, né? De falar assim, peraí, eu respeito Deus, mas eu não quero esta instituição. E isso tudo é que trouxe essa possibilidade dessa revolução científica, né? E ela vem, primeiro, com o surgimento da cidade, e com a cidade, não só em termos de a sociedade se torna muito mais complexa, como a densidade demográfica da cidade traz muito mais problemas de fome, de tudo. Querem ver como era a cidade na época da Revolução Industrial? Assistam filmes como lá aquele Sherlock Holmes, filmes, tem uma série de filmes que retratam aquela época, que mostram o esgoto a céu aberto, as doenças, os ratos, a prostituição. Haviam muitas pessoas que perdiam o braço, que ficavam com uma série de defeitos, perdiam uma série de coisas, porque se machucavam nas fábricas e não havia nenhuma assistência médica, não havia nenhum tipo de recurso a essa classe trabalhadora, moravam todos juntos, horror. Então, ao mesmo tempo que houve uma riqueza material, porque se sai do modo artesanal para uma construção material muito rica, muito complexa, industrial, do outro lado se cresce essa população operária desprovida de qualquer condição. Então, aí que nasce a sociologia, para dar conta de análise e de tentativa de respostas a essa crise, né? Aí que nasce Marx. Nós vamos retomar um pouco porque o Marx é Marx, porque ele vive nessa Inglaterra, em Londres especificamente, neste momento da Revolução Industrial, né? E, por outro lado, se tem a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa destitui de vez a Igreja do poder. A Igreja é a aristocracia e põe a burguesia no poder. Por isso que a gente chama a Revolução Francesa ou Revolução Burguesa, né? Porque quando Napoleão toma o poder e se auto-intitula imperador, chama o Papa para ele mesmo se coroar. Ele está dizendo, não é mais o Papa que vai dizer quem tem o poder político na França, depois no mundo, né? Então é isso. Então é nesta complexidade de acontecimentos que nasce a sociologia. E hoje nós só aprofundamos essas crises, né? Saímos de uma crise para outra crise. Ok?
Dúvidas? Estou só de novo. Estou só de novo. Faço outra chamada. Quem não estava na chamada primeira? A professora Ângela respondeu aqui, disse que a internet tinha Eu caído. vi, mas eu estou querendo que ela se manifeste. Ok. Que ela teve que ficar com o vidinho. Eu vi, mas me fiz de morta. Para ficar com o vidinho ligado para responder a segunda. E, professor, de vez em quando minha internet cai assim também na sexta-feira, é difícil. Oi? Fala alto. De vez em quando minha internet cai assim na sexta-feira também, é difícil. Cai, mas Logo sexta, hein? você revive ela na hora da Eu acredito, internet. pior que é só na sexta, hein, velho? Aguento. A gente mata ela, mas a gente dá hora da chamada. Volta aí. A internet também não colabora, né, professor? Eu quero ver sexta-feira presencial. O que vai faltar daí? Vai ser a chuva, vai ser a carona, vai ser tudo. Jaciara, você tá com presença ou não? Deixa eu ver aqui. Deixe-me. Tá com presença, ó. Com oscilação e tudo. Quem tava e quem está, tá com presença. Gente, muito obrigado. Até sexta que vem. Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos descansar um pouquinho. Vão ter a segunda aula ou não? Não, vou descansar agora. Só é a doida da professora. Boa noite, professor. Beijo, obrigada, gente. Beijo, obrigada, viu? Boa noite, professora. Boa noite. Boa semana aí pra vocês. Boa noite. Boa noite, professora. Sextou, professora. Sextou.